Bom, essa partida foi jogada então no Continental de 2018, Montevidéu. Terceira rodada aí. Sempre rola isso no Continental. Sempre tem uma hora que enfrenta um brasileiro, que os brasileiros se enfrentam, né? E o Continental vocês podem ver que é um torneio. Ele é um torneio bem duro. Onde a gente se cruza muito rápido com jogadores fortes. Porque a primeira rodada eu joguei com um cara de 1900. Aí a segunda eu joguei contra um cara de 2,170. E na terceira eu joguei contra o Krikor. Já um GM, né? Mas justamente por isso é um torneio bom pra aprender, pra melhorar, né? E também pra chance de norma. A minha contra a Julia Alboredo foi boa também. O E5 foi complicado. Ela disse que eu vi o lance em segundos. Acho que é um D5, né, Alex? Porque ela tava mostrando hoje as partidas do torneio na live dela, não foi? Aquele D5 ali é temático. E pro azar dela, pro azar da Julia, é que naquela partida. É que aquela partida eu estudei recentemente aquela linha. Não faz, sei lá, um mês que eu estudei essas posições que caiu contra ela. Então eu lembrava da ideia. Eu lembrava que uma hora chegava um D5 e já era. Ali tem um ataque. Ali já tá ganho já quando chega D5. Não é que eu vi, eu já conhecia o lance. Mas eu lembrava do tema porque eu revisei faz muito pouco tempo. Ah, foi a do Jobava, disse o João. Pô, a do Jobava foi legal. Tá lá no canal. Essa eu gostei mesmo. Essa foi legal. Podia um dia fazer uma aula de estrutura de peões? Pode ser, é um tema legal. É um tema legal. Se eu posso revisar meu final com Molina ontem, se eu fiquei muito chateado com a virada, fiquei puto na hora, né? Fiquei putaço com aquela partida. Mas assim, não tem muito o que revisar ali, né? Uma hora eu tinha que tomar o peão, eu tô com um peão a mais. Aí eu achei que eu podia enrolar pra tomar o peão e não podia, foi isso. O final deve estar melhor ainda, né? Se não for ganho. Se não for ganho. Mas não tem muito o que revisar, eu acho. A partida foi equilibrada, daí uma hora eu fiquei ganho. Enfim. Bom, vamos lá, pessoal. Essa partida, nesse dia, nessa época, 2018, eu ainda não tava jogando muito peão rei, assim, né? Eu sempre fui um jogador, sei lá, até uns 16 anos, 17 eu jogava os dois. Eu jogava E4 e D4. Depois eu foquei mais no peão dama. Depois eu foquei mais no peão dama. E aí, recentemente, nos últimos, sei lá, 3, 4 anos, eu comecei a jogar mais peão rei de novo, cavalo F3, comecei a variar. Tanto que vocês veem que nas lives eu jogo meio que de tudo, né? Mas até uns 2016, assim, 17, eu jogava exclusivamente peão dama. E aí nesse dia eu ia jogar contra o Krikor. E o Krikor é um jogador muito bem preparado, assim. Ele tem um repertório de aberturas muito amplo. Ele joga muita coisa, né? E ele é muito bem preparado nas linhas que ele joga. Nesse dia eu tava dividindo. Nesse torneio eu tava dividindo o quarto com um amigo meu, com um MF aqui de Osasco também. E aí eu acordei e falei assim pra ele: Ah, hoje eu tô com vontade de jogar E4 com o Krikor, vou jogar E4. Aí ele falou: Tem certeza? Aí eu tenho, porque acho que E4 ele não vai imaginar que eu tô jogando. Ele vai preparar peão dama, talvez uns cavalo F3. Mas E4 ele não vai estar esperando. Ele falou: Pô, mas ele joga um monte de coisa. Então eu falei: Não, não é tanto assim se for ver, né? Contra E4 o Krikor joga mais siciliana ou E5. Então, talvez no peão dama acho até que ele tem mais opções. Ele tinha mais coisas que ele podia jogar. Ele joga Grunfeld, ele joga Índia da Dama, ele joga Nizo Índia, ele joga. Na Slava acho que não. Mas sim, ele joga várias aberturas. No peão rei eu achava que era até mais fácil de manter assim a posição, né? E siciliana, Ragozin, era pensadas. O ritmo do Continental é assim, 1h30 para 40 lances e depois mais meia hora pro resto da partida. Boa noite aí, salve pra quem tá chegando. A gente vai ver hoje uma partida minha contra o Krikor. Os Krikor Mectarian aí, todo mundo conhece. E aí eu pensei isso, tipo, eu vou preparar aqui o E4, né? Daí eu dei uma olhada nas posições e eu achava que era bem provável que ele jogasse E5. Porque eu vi que recentemente contra caras do meu rating assim pra cima, ele jogava muito mais E5, 2.400. E também porque eu jogo siciliano, né? Então eu achava. Talvez tinha uma chance grande dele não jogar Najdorf, assim, por exemplo. Porque eu jogo Najdorf. E aí eu fiz E4. Esse lance ele não tava esperando, eu acertei. Mas o engraçado, né, é que o Krikor ele tava dividindo um apartamento com. Acho que com o Diego, com o Berardino e com o Álvaro Aranha, que é um MF. E depois o Álvaro me disse que ele chegou a falar pro Krikor assim, ó. Tem chance dele jogar E4, hein? Pode ser que ele jogue E4, ele tá jogando E4 às vezes. Aí o Krikor falou, não, até parece, ele não vai jogar E4. Acho que não, vai jogar peão dama. Se jogar E4 tudo bem, mas eu acho que ele vai jogar peão dama. Então, ele ainda recebeu um conselho. Mas bom, na hora foi E4.
E aí ele jogou E5 mesmo, ele não entrou na siciliana, que realmente... Eu dei uma olhada, né, em E5 e siciliana, mas eu não esperava siciliana. E5, cavalo, cavalo C6, e aí italiana. Aí, a italiana é uma abertura que o pessoal vira e mexe pede aqui no chat, fala, pô, tem que mostrar a italiana e tal. E aí eu vou dar uma explicação, então, nessa partida sobre algumas das ideias. Mas ele jogou cavalo F6, e eu fiz D3. A outra opção aqui é o cavalo G5, né? Mas com certeza ele jogou isso pra me provocar, assim, a jogar o cavalo G5, a entrar nisso aqui. Mas, assim, é muita teoria, né? D5, toma, cavalo. Essas posições aqui que sacrifica o peão. Hoje em dia todo mundo volta o bispo pra D3 e fica uma posição meio doida, né? E eu não... Bom, eu nunca estudei isso aqui, então não fazia sentido nenhum. Eu queria mesmo era entrar nas posições da italiana calma aí, com D3, né? Essa italiana mais lenta. Aí bispo C5. Primeira coisa aqui é sobre a ordem, né? Por que que às vezes o pessoal de pretas joga assim, cavalo F6, D3 e bispo C5? E por que que às vezes joga bispo C5 direto? Alguém sabe dizer alguma diferença de ordem nessa italiana? Alguém já percebeu essa sutileza? Pra esperar o roque, pra segurar o C3, pra evitar o ataque fegatelo? Pode ser. Então, aí que tá, né? É, tem umas coisas de malandragem de ordem de lances que são interessantes. Por exemplo, o cara que joga cavalo F6, igual o Krikor jogou, ele tá convidando o outro a entrar no fegatelo. Então ele precisa. Ele é obrigado a conhecer essas posições, né? Do cavalo G5. Se ele não conhece, ele vai ficar mal. Mas se o cara não entra, que foi o que eu fiz? Eu jogo D3. Quando ele joga bispo C5 aqui, ele cortou várias opções já das brancas. Por exemplo, um bispo C5 direto, as brancas têm o Gambito Evans aqui. Que já é um perigoso, né? Tem o Gambito Evans, tem as variantes com C3, cavalo F6 e D4, E por D4 e E5, que estão na moda ultimamente. Tem aquele B4 do Dubov aqui, Dubov Karyakin. Então, assim, tem várias ordens. Tem inclusive um D4 direto, né? D4 direto aqui. Bispo cavalo toma e roque. Tem essas coisas aqui. Cavalo F6, ele evita essas ideias, porque as brancas, se jogar D3, aí já perdeu o tempo de jogar C3 e D4 rápido, de jogar B4. Mas o problema é que tem que conhecer cavalo G5. Por outro lado, agora ele fica mais tranquilo e ainda tem essa outra linha aqui com bispo E7, que é uma outra variante bem sólida também. Mas então essa é uma vantagem pra quem conhece a teoria de pretas, né? Daí o Krikor, como ele é um cara bem preparado, ele pode entrar nisso, porque com certeza a teoria de cavalo G5 ele tava por dentro, ele não ia jogar isso se ele não conhecesse. E agora ele não precisa se preocupar nem com o Gambito Evans, nem com as linhas de C3 e D4 direto. Então fiz roque, e aí roque. Agora eu joguei H3. Eu gosto dessa ordem, tá? É o que eu recomendaria, jogar com D3 e H3. Se vocês procurarem aí no chess.com ou mesmo olhando as lives, vão perceber que eu jogo muito essa ordem. Por quê? Aqui tem um detalhe, tá? Sobre o H3, que é assim... Vamos supor que ele não tivesse jogado rock aqui, ó. Que ele jogasse D6. Daí, nesse caso, dificilmente eu jogaria H3. Porque ultimamente, né, nos últimos anos, foram descobertas algumas ideias. Então, tem algumas partidas que as pretas fazem o seguinte, aqui, o branco joga tipo C3, aí o preto joga A6, aí vamos dizer que as brancas joguem H3. Né? Joga H3 aqui. E o preto faz H6, aí o branco faz torre 1. Aí as pretas tiram esse bispo. E não roca. Tá vendo que o preto não roca? Por que, que o preto não roca? Porque aí quando as pretas ameaçaram aqui cavalo A5, que pega esse bispo e joga bispo B3, tem muitas partidas que as pretas jogam G5 nessa posição. Por quê? O peão em H3 ele dá a chance de jogar G4 e abrir a coluna G. E aí as pretas atacam do nada. Do nada, assim, o preto lança um ataque na ala do rei. Então esse é um ponto interessante pra lembrar. E se você faz H3 sem as pretas terem rocado, aí precisa ficar ligado nessa ideia. Precisa ter isso em mente, que às vezes chegam G5 e G4.
Agora, se o peão tivesse em H2, isso não é tão perigoso, porque G4 não vai abrir nada, a ala do rei. Mas com o peão em H3 vai abrir a coluna G, né? E aí fica super perigoso. Tem uma do Kramnik que ele joga um G5 e G4 contra o Aronian. Mas essa partida do Kramnik com a Aronian, ela foi numa Berlim. Mas é a mesma ideia. É a mesma ideia aí. Essa que comentou o Bob Pescador aí. Tem um G5 e G4, mas foi na defesa Berlim. Só que aí depois o pessoal começou justamente a aplicar essa ideia nas posições da italiana. Mas é o mesmo tema. É a mesma filosofia. Por isso que você deve esperar, né? Então, assim, tipo, se o preto não roca, você faz outros lances úteis, ó. Por exemplo, bispo B3, que é um lance que sempre faz, né? Daí H6, torre 1, A7, aí cavalo BD2. Porque se joga G5 não tem problema, você faz cavalo F1, ó. G4, cavalo D2. E assim, aqui não abriu a ala do rei, isso é o mais importante. Não abriu e o rei preto pode virar um problema aí no centro, né? Se chegar D4 na hora certa, abrindo a coluna. Mas para isso o peão precisa estar em H2. Se esse peão tiver em H3, não tem como manter a ala do rei fechada, ela abre. Então essa é uma dica aí para vocês guardarem. Mas ele rocou. Então como ele rocou, H3. Aí por que eu faço essa ordem aqui, né, do H3? Se eu jogasse C3, tem uma variante que eu gosto de jogar de pretas ela, inclusive quando eu tento um E5, que é jogar D5 agora. Toma, toma. E essa é uma posição interessante, porque o preto ele tem o peão fraco aqui em E5. Mas se as pretas conseguirem desenvolver bem as peças ativamente, aí elas conseguem resolver os problemas de abertura sem muita dificuldade. Mas entre várias razões, eu não vou aprofundar aqui porque a aula não é de teoria, né? É pra ver a partida. Mas entre várias razões, as pretas têm chances boas nessa posição, porque o ponto D3 pode cair às vezes, porque tá fraco. Então jogando H3 eu evito também esse D5 aqui. Eu evito esse D5, porque agora se ele joga D5, eu tomo. E torre 1, aí tem dois pontos interessantes. Primeiro, o peão tá em C2, então não vou ter problema nenhum em D3. E segundo, ele não tem bispo G4, porque o peão tá em H3 na hora certa. Ou seja, vai ser muito mais fácil de pressionar aqui E5. Então esse é outra ordem aqui. Vocês veem que tem muita sutileza, né, dentro de ordem da italiana, assim. É engraçado porque quando a gente vê as partidas da italiana, tipo, o Carlsen jogando italiana com Wesley So, com Nakamura, com Caruana, parece que é sempre a mesma posição, né? Você olha assim e fala, não, é a mesma coisa, não mudou nada. Mas quando você começa a se aprofundar nas ordens, dá pra perceber que tem vários detalhes, assim, que são interessantes. Então ele jogou D6, é o mais sólido. Agora eu fiz C3. E qual o assunto da aula de hoje? Hoje a gente vai ver uma partida que eu joguei contra o Krikor em 2018. Partida aí minha contra o Krikor Mkhitaryan, grande mestre aí que a gente conhece, né? Das lives. C3. Então, aí aqui ele fez um lance que tá na moda ainda até hoje, né? Na época tava começando a ficar bem popular, que era esse A5 aqui, uma ideia do Jing Liren. Bom, não sei se o Jing Liren foi o primeiro a jogar, mas nas partidas dele ficou bem popular esse avanço. Porque geralmente as pretas jogam assim, ó, A6. Que é um lance não debilita, né, nenhuma casa, e a ideia tem a mesma, de liberar a casa 7 pro bispo. Só que a 6 também cria meio que uma ameaça posicional. Quem sabe dizer aqui o que as pretas ameaçam nessa posição? Uma ameaça meio estratégica. Principalmente o pessoal que joga E4 aí, quem tá querendo aprender italiana. O que será que as pretas ameaçam? Cavalo A5, né? Exatamente, o preto ameaça um cavalo A5, pegando esse bispo. Até agora não dava, né? Porque se ele joga cavalo A5 aqui, bispo B5 e meu bispo tem essa rota de volta, e ainda eu ameacei B4, agora ganhando uma peça. Tem dois lances que as pretas precisam fazer pra ameaçar isso, D6 e também A6. Porque ele precisa deixar o peão de E5 defendido, né? Por isso que ele precisa jogar D6 e ele precisa tirar a casa B5, por isso tem que jogar A6. Então quando joga A6, aí geralmente a melhor reação, né? A reação certa aqui é ou o bispo B3, porque você já pode guardar o bispo em C2 ali pra não perder o par de bispos, né? Pra não ficar sem os dois bispos. Ou, como o pessoal joga mais hoje em dia, A4.
A4 que foi o lance que trouxe a italiana de volta pra moda, né? Porque aí dá pra jogar B4 e expandir na ala da dama também. Então aqui tem uma teoria com bispo B3, aí o preto também volta o bispo pra 7 pra não levar D4 ganhando tempo em cima do bispo. Torre 1. Aí as pretas jogam H6 também, pra não levar bispo pro G5, cavalo BD2 e... Bom, posições cheias de ideia e chance pros dois lados, são posições bem interessantes. Mas ele jogou A5 direto. Então, o A5, ele tem um pró e um contra, né? Qual que é o lado positivo desse A5? As brancas não podem jogar B4 para ganhar espaço na ala da dama. E o preto ganha um pouco de espaço com A5. Qual que é o lado negativo? O preto perde a ideia de cavalo A5 e também deixa a casa B5 aqui. Mas, isso basicamente abre um território novo aí na italiana, né? Não é também ruim, é um lance bem interessante. Eu joguei torre 1. E aqui, eu acho, né? O meu palpite é que o Krikor trocou um pouco a ordem de lances. Porque até aqui a gente tava jogando rápido e depois das próximas duas jogadas ele parou pra pensar um pouco. Porque ele jogou bispo E6. A ordem que é mais popular, assim, que a gente conhece, que a gente conhecia, né? Que eu conhecia na época era assim, H6 primeiro. Aí as brancas começam a manobra do cavalo, que é essa manobra temática para levar o cavalo para G3 ali. E agora sim, as pretas jogam bispo E6, bispo B5. Não troca os bispos em E6 ali, né? Eu vou falar um pouco sobre essa troca. Mas assim, não troca, bispo B5. E aí a manobra legal aqui é dama B8. Porque a ideia é pôr a dama em A7 e pressionar o ponto F2, assim, com a dama lá em A7. Cavalo F1, dama A7, bispo E3, troca os bispos. E aí as pretas fazem a outra manobra temática, que é levar o cavalo para G6 para poder tentar jogar C6 e D5 depois. Isso aqui era a teoria da época, né? Boa noite aí pra quem tá chegando, quem tá falando aí, né? Não sei se o site é o Chess Games, não, é o Chess Base, é um programa de xadrez. Então essa era uma partida, inclusive, Carlsen de Inglieren, de 2017. Mas como a gente pode ver, foi H6 primeiro, cavalo BD2 e bispo E6. O Krikor jogou bispo E6 direto, e aí eu fiz o mesmo bispo B5. Daí aqui ele pensou um pouco nessa posição, porque tem um ponto interessante aqui. Se ele joga H6 direto, aí eu tenho D4. A posição que a gente viu ali, ó, cavalo BD2, bispo E6, bispo B5 e dama B8, não tem D4 aqui. Não tem D4 nessa posição porque o cavalo tá na frente da dama. Agora, se depois do meu bispo B5 ele faz H6, eu ainda não pus o cavalo em D2. Então eu posso jogar D4. E aí as brancas ganham um centro. Então nessa hora eu percebi que eu ia ganhar o centro. Né? D4. Mas parece que ele tem ainda bispo B6. E quando bispo E3, porque se joga D5, meio que por milagre tem esse cavalo A7, né? Ganhando tempo aqui em cima do bispo. Não dá pra dar o garfo. Mas eu poderia já jogar com bispo E3, assim, pra tentar reforçar meu centro, né? E pôr o cavalo de B em D2. Então eu passo o bispo primeiro, antes de cavalo BD2. Trocar aquele bispo antes com o cavalo não valia? Valia, cara. Bispo toma C6. Acho que é bispo toma C6, né? Que deve estar perguntando aí o Fuse aí. Tem bispo toma C6 nessa posição, mas aí entra em outro tipo de jogo. É bem diferente. Enfim, o ponto mesmo é que a H6 agora eu não transponho, eu não jogo cavalo BD2, tenho D4. Mas o que é curioso, na verdade, é que o Krikor jogou bispo E6 aqui, aí depois de bispo B5 deu pra perceber que ele, alguma coisa assim, tava fora da preparação dele, né? Eu acho, pode ser que eu tô enganado. Eu não lembro agora se eu perguntei isso pra ele no final da partida. A gente analisou, mas eu não lembro agora se eu perguntei. Mas assim, aqui ele pensou um pouco. E aí ele jogou o cavalo E7. Ele já tirou o cavalo, né? Porque como a ameaça é de jogar D4 e D5, ele tem que fazer alguma coisa sobre esse garfo. D4. E agora ele voltou o bispo pra A7. Afinal, né, se ele joga, tipo, E por D4, C por D4, meu cavalo sai pra C3 e eu tô com um jogo muito melhor, né? Tenho esses dois peões aqui dando vantagem de espaço e as brancas estão simplesmente melhores.
Então ele jogou bispo A7. Aí a gente tem um. A gente tem um novo problema nessa posição, que é como continuar desenvolvendo, né? O jogo das brancas. Porque eu peguei o centro. Mas eu costumo dizer, né, pros alunos, que um dos problemas depois que você domina o centro é como que você vai manter esse centro. Você tem que tentar encontrar a melhor forma, assim, de jogar com suas peças, né? De ficar com uma posição sólida e os seus peões não se tornarem alvos. Porque o problema dos peões centrais é que às vezes eles podem virar alvos. Primeira coisa a gente perceber é que aqui não dá pra tentar ganhar um peão. D por E5. D por E5, troca as torres e cavalo por E5. Porque as pretas têm cavalo por E4 agora, né? Ele recupera o peão e eu não posso tomar, porque eu tô levando temas na primeira fila. Então seria horrível. Aqui eu decidi jogar com dama C2. Eu percebi que eu precisava. Eu queria, na verdade, colocar assim as minhas peças: bispo E3 e cavalo BD2. Eu queria fazer isso. Mas aí tá caindo o peão de E4, né? Então eu tinha que defender primeiro. Eu podia ter feito isso com bispo D3 também. Mas o que eu não gostei é que depois de cavalo G6, bispo E3 e cavalo H5, ele vai ganhar um tempo em cima do bispo. Ele tem como ganhar um tempo em cima desse bispo. Se essa aula vai pro YouTube? Vai, acho que sim. Acho que vai. E também outra forma seria cavalo BD2, mas aí ele passa o cavalo dele pra G6. Aí eu passo meu cavalo pra F1, C6 e volto o bispo pra D3 agora. Também era um jeito de jogar esse aqui. Mas eu acho que eu fiquei bem da forma que eu joguei, com dama C2. Porque aí seguiu cavalo G6. Deixa eu agradecer aí o Prime do Aguiar 2021. Valeu, obrigado aí por apoiar o canal. Valeu, Aguiar 2021. Lembrando, já que eu tô mostrando minha partida contra o Krikor, que nessa quinta teremos batalha de subs contra o canal do Krikor. Então, quem for subir aí e quiser participar, me manda um sussurro na Twitch ou uma mensagem no Discord. Pra eu saber aí. Pra gente definir quem vai jogar aí contra o canal do Krikor. Então, bom, seguimos, né? Cavalo G6, aí ele defendeu E5 agora. Beleza, ele não levou o garfo nem nada, né? Bispo E3. E agora o Krikor fez um plano típico dessa posição, que é trazer um cavalo para F4. Esse é um plano que as brancas, tanto as brancas como as pretas costumam fazer. Se você já tem um cavalo em G6 ou em G3, né? Quando é as brancas com o cavalo em G3, aí tenta levar isso pra F5. E quando é as pretas que já tem o cavalo em G6, aí tenta levar o outro pra F4. É sempre assim, porque aí fica mais fácil de atacar a ala do rei adversária. Então ele jogou cavalo H5, cavalo BD2 e chegou a esse cavalo em F4. Aqui eu encontrei um plano bom. Eu encontrei um plano bom pra explorar um certo problema aí das peças dele. Então vocês podem pensar um pouco aqui e tentar imaginar qual que é um plano legal para as brancas. Será que eu fiz aqui? Apesar de. Vocês veem que como o E5 é sólido, né? Tipo, E5 é uma abertura muito sólida. Porque apesar de eu ter conseguido pegar o centro, ele manteve o peão dele de E5 no centro. Ele não tem muito do que reclamar também nessa posição, né? Tenho certeza que ele não tava se sentindo pior aqui. De forma alguma. E aí, quem arrisca um plano pras brancas? Tem um tema tático aí? Não, não, não tem. Não temos ideias táticas nessa posição. Geralmente, para funcionar um tema tático, tem que estar muito mal colocado, né? As peças do adversário muito mal distribuídas. Não, eu vou mostrar que não ganha um peão isso depois. Pro entregador de lasanhas aí, ó. Querendo entregar a lasanha já, hein? Na minha partida. Aqui a gente entrega a lasanha também, mas demora, não é tão rápido assim. D5, Sudox. Pior que parece que dá pra ganhar um peão mesmo.
RH2 pra G3 deixar o cavalo mal. Tá mais no caminho o Jonatas aí do que a galera. C4 antes de D5. Tá mais no caminho o Jonatas. Ó, vou mostrar por que esse golpe aí que falaram não dá certo. Se jogar D por E5, D por E5, aí cavalo por E5, né? Aqui ele pode jogar cavalo por H3, ó. Intermediário, né? G por H3 e bispo toma... Não, e cavalo por E5. E basicamente tá ganho já, né? Pro preto, porque o rei das brancas fica todo aberto. Então, vocês estavam contando só com cavalo por E5. Aí bispo F4, aí realmente ganha um peão. Mas tem esse cavalo por H3, cheque. E cavalo E5. Pretas muito melhores, né? O Van aí perguntou se falta muita coisa pra me tornar gêmeo. Uma norma. Faltou uma norma. Mas a gente pode pensar o seguinte. O último plano das pretas, né? Não, eu vou fazer duas perguntas, na verdade, pra vocês. Qual vocês diriam que é a peça mais ativa ou a peça mais perigosa das pretas? Peça mais ativa ou mais perigosa? O rating atual, 2.469. Cavalo F4. Pois é, né? Dá pra gente ver que, assim, o cavalo F4, de fato, ele parece ser a peça mais perigosa nesse momento, porque ele pressiona diretamente pontos na ala do rei das pretas. E, além de tudo, ele gastou dois tempos, né? Ele gastou dois lances pra trazer esse cavalo pra F4. Ele não ia fazer isso de graça, assim, o Krikor. Ele não ia gastar dois tempos à toa. Então, ele acha que vale a pena levar o cavalo pra F4. Então, aqui eu pensei o seguinte. Vale a pena tentar expulsar esse cavalo de F4. Então, como que eu fiz isso? Eu joguei primeiro bispo F1, que era um lance que tinham até falado aí, o Sarib falou, né? E também o Jonatas aí, acho que perguntou se tentar expulsar o cavalo de F4 era uma boa. Qual que era o ponto? Eu joguei bispo F1, então eu já reforcei esses dois pontos aqui, pra não ter nenhum sacrifício de peça nem nada. Até porque o bispo não tava fazendo muita coisa mais em B5, ele não tava ameaçando dobrar peão das pretas em C6. Então eu volto ele, aí o Krikor jogou dama E7, e agora eu jogo rei H2, e tô pronto pra G3. Então tô pronto pra G3. E o cavalo que ele gastou dois tempos pra trazer aqui tá prestes a ter que voltar pra borda do tabuleiro. Ou ele vai ter que dar um jeito, né? Desse cavalo não ficar mal colocado. Não, a verdade, Jonathan, é que assim, RH2. Não, Bispo F1 e RH2 vão ter que ser jogados de qualquer jeito, né? Eu vou precisar da ajuda do rei ali pra expulsar o cavalo. E um detalhe importante é que ele nem pode jogar dama D7, assim, pra ficar atacando H3, porque eu jogo D5. E aí prendo o bispo. Então, assim, aqui que eu senti. Aqui que eu senti que talvez eu tinha uma vantagem, porque parecia que tava um pouco desconfortável pra ele, já que eu vou conseguir jogar G3 nessa posição. Mas o Krikor, ele decidiu jogar de uma forma bem sólida aqui, que foi a melhor decisão mesmo. Ele voltou o bispo e liberou a casa E6 pro cavalo poder retornar ali pra ala do rei. Se ele tentasse jogar de uma forma muito, assim, muito agressiva, por exemplo, F5, vou abrir na marra o jogo. Isso aqui geralmente dá errado. O lado que faz um lance desse, se ele não estiver muito bem preparado, ele só cria fraquezas na própria posição. Então eu seguiria D por E5, D por E5, aí eu ia trocar lá em A7, depois eu ia trocar em F5 e cavalo E4. E aí eu tenho uma casa muito boa pro cavalo em E4 e tenho o peão dele de E5 isolado, que vai ser uma fraqueza. Portanto, aqui a posição das pretas já tá pior também, né? Um pouquinho pior, assim. Não é tipo o fim do mundo. Mas ele tá um pouco pior já. Porque ele debilitou a própria posição, meio sem uma razão muito boa. Opa, valeu aí o Prime do Alex Maia também. Valeu pelo apoio. Pretas costumam fazer isso com o bispo delas de casas pretas, casas escuras, né? Como assim? De trocar ali? Acaba trocando cedo ou tarde. Então ele jogou bispo D7. Aí eu fiz primeiro A4 aqui. Eu gostei desse lance, porque às vezes ele pode jogar um A4 aqui ou B5 pra expandir na ala da dama. Esse A4 ele já para tudo, e aí depois eu posso fazer cavalo C4 e voltar atacando A5. Então foi um lance meio posicional. Aí ele jogou RH8, sólido. Tipo assim, o Krikor segue fazendo lances bem sólidos, não quer comprometer a posição, mas pode ser que um dia ele esteja pensando em F5 aqui, por isso que ele já tirou o rei dessa diagonal.
Então achei que era hora de expulsar o cavalo. G3 e cavalo E6. Pra mim, esse aqui foi o momento mais difícil da partida, de tomar uma decisão. Porque acho que esse é um momento bem importante de pensar como que as brancas devem continuar. Então, eu sugiro vocês tentarem fazer esse exercício aí. Como será que as pretas devem jogar? As brancas, né? O que vocês estariam pensando de brancas aí? O que vocês jogariam? Eu pensei em vários lances. E no final das contas, o que eu fiz na partida eu achei ruim. Achei que não foi bom. D5. Quem mais? Cavalo C4 ainda é um tema, né? É um lance, cavalo C4, né? São candidatos meio comuns nessas posições. Mais alguém? Ninguém falou ainda qual é o melhor lance o melhor lance da posição, ninguém chutou ainda. Falaram D5, cavalo C4. Eu jogaria D5 sem calcular. D por E. Ninguém arriscou ainda o melhor lance da posição. Dama B3. E dama B3 não ameaça, né? Tomar em B7. Pode ficar presa essa dama aí lá em B7. Bispo G2. Bom, vou mostrar um pouco das análises. Acho que eu ia de C4, disse o Sarib. C4 tá caindo um peão aí, hein? É por D4. Mas eu vou mostrar um pouco o que eu analisei na partida. Bom, na partida eu joguei D por E5. Eu acho que esse lance ele já é fundamentalmente errado, já. Já é um erro, já interroga. Por uma razão simples. Essa é uma dica que eu passo pra vocês que eu já passei pra vários alunos. E assim, eu já percebi esse erro em muitas partidas mesmo de jogadores experientes. Inclusive eu aqui fazendo isso na partida, que é jogar D por E5 numa hora que não é tão boa. Mas isso parte de um princípio que é o seguinte. As brancas têm dois peões no centro. As pretas têm um. É por isso que as brancas têm mais espaço. Porque elas têm um peão a mais no centro que o adversário. Quando você troca em E5, se você não tiver uma razão muito boa pra fazer isso, por exemplo, você vai ganhar a coluna D, você vai ganhar uma casa, você vai forçar uma debilidade na estrutura adversária. Se você não tiver um objetivo muito claro pra jogar o D por E5, você ajuda o adversário. Porque depois da troca, os dois temos um peão, né, no centro cada. Então, a quem que isso favoreceu? Favoreceu as pretas, claro. Porque antes ele tava mais sufocado. Eu tinha dois peões no centro, ele tinha um só. Agora os dois têm um e ele ainda ganhou essa casa aqui pras peças, a casa C5. Então é por isso que essa troca não é um lance bom, assim. A não ser, a não ser que você tenha uma razão bem concreta, que você já sabe que você vai conseguir uma outra vantagem depois de fazer a troca. É muito importante lembrar disso sempre. Então, se você tá vendo que não vai ter uma vantagem depois da troca, é melhor evitar. Deixa lá os seus peões, porque no fim das contas você tem mais espaço. Você tem dois peões contra um. O D5 que foi sugerido, esse eu não considerei, tá? O D5 não foi um lance que passou pela minha cabeça, confesso. Eu acho que depois de disputar o E3, assim, parece legal, né? Pro preto. Porque ele troca o bispo mal dele. E se tomar em E6, ele toma em D2 ganhando tempo em cima da torre também. Então não vale muito a pena. E se jogar a torre por E3, daí eu acho até que cavalo G5, né? Ele, ele segue trocando peças e depois vai chegar melhor esse F5 com o centro mais fixado já. Vai chegar com mais força o F5, vai ser uma ameaça muito mais séria. Se não tem motivos pra resolver a tensão, não resolva, né? Exatamente, concordo. Um lance que me chamou muito a atenção, que eu pensei bastante, foi esse, ó. H4. Algumas pessoas aí falaram no chat depois, né? Do H4. Eu cheguei a considerar, porque a ameaça de H5, ela não parecia tão fácil das pretas pararem. Ela parecia uma ameaça bem incômoda, na verdade. E aí, o que eu analisei, né? Uma linha que seria... Porque, tipo, nesse ponto eu percebi que o Krikor, ele tava jogando de uma forma bem sólida a partida. Ele tava um pouco pra trás, mas defendendo bem. Então eu pensei, talvez H4
Se ele jogar de uma forma sólida, pode ser um problema, pode ser ruim pra ele. E aí eu percebi que tinha uma linha que tinha meio que uma cilada. Que era um exemplo aqui, seria a dama F6. Porque dama F6 é um lance que ele reforça E5 aqui, que a H4 cria ameaça de H5 e depois toma em E5 ganhando um peão. Dama F6 defende isso e libera casa E7 pro cavalo. E defende E5. Mas aí eu tinha outra ideia, bispo H3. O H3 é bem forte, porque essa cravada aqui pode ser chata. E aí se ele joga torre FD8, eu tinha pensado em bispo F5. Que é outro lance que pressiona um pouco ali as casas, né? Meio que prende a posição das pretas. Porque se ele joga cavalo E7, bispo G5, e essa dama tá presa, ó, de um jeito bem engraçado em F6. Ela fica atrapalhada pelas próprias peças. Então... Ah, e ele também não pode tomar em D4 agora, porque se ele toma em D4 eu tomo, parece que ele ganha um peão, né? Só que sobra bispo G5, ganhando lá embaixo também em D8. E a dama acho que vai acabar caindo, parece. Qual foi minha ideia ao tomar no centro? Eu já vou falar já, mas eu tô mostrando o H4, né? Então assim, o H4 ele parecia uma ideia bem promissora. Mas por que eu não joguei H4? Essa é outra possibilidade de vocês pensarem aí. Qual que é a reação correta para as pretas? Com certeza a dama F6 não era, né? O lance que me amedrontava um pouco, assim. Por que será que eu não joguei H4? Que horas que começa o Arena? Perguntaram. É às 10. Aliás, deixa eu entrar aqui porque vai que adiantou para as 9 igual outro dia, então eu vou conferir. Conferir. Mas eu acho que é às 10 mesmo. É, hoje não é às 9 não, hoje é às 10. H5? Não, H5 é um lance que eu gostaria, né? Que ele fizesse. Ele me dá uma casona em G5 e o peão de H5 vai ser um alvo também que eu vou atacar depois. Por causa de F5. Torre G8 pra jogar desde G5 depois? Aí não. H4 tem cavalo F4? Não tem. Mas aí é só a gente lembrar uma regrinha do Steinitz, primeiro campeão mundial. Steinitz dizia: um ataque de ala tem que ser contra-atacado no centro, tem que ser respondido no centro. Então eu não joguei H4 porque eu concluí que aqui as pretas tinham E por D4. Não dama F6, dama F6 era ruim, não me incomodava esse lance. Mas E por D4 e quando C D4, C5. Aí esse lance eu achei que ia dar um bom contrajogo pra ele, porque de repente ele coloca uma pressão aqui em D4 agora. Se eu jogar H5, C por D4 mesmo. Se eu jogar D por C5, o cavalo dele ganha casa E5. Por exemplo, D por C5, cavalo C5, H5 e cavalo E5 aqui. E aí já nem dá pra gente saber quem que tem iniciativa aqui, se são as brancas ou as pretas, quem que tá jogando por atividade. E... Ah, o bispinho E3 não ficaria preso se jogasse cavalo F4. Tá, mas se joga cavalo F4 agora eu nem preciso tomar, né? Primeiro, eu posso jogar D5, por exemplo. Eu não sou obrigado a capturar o cavalo, tem isso. Mas o que me incomodou mesmo era isso. E por D4, C, D4 e C5. E aí se D5, cavalo D4. Aí essa posição eu não achava que eu tinha iniciativa. Eu já achava que ele tinha um jogo bom aqui. Porque ele tá vindo, né, com as ideias de cavalo E5 e de F5. Nessa posição. Ah, depois do H5? É, mas aí eu não jogo H5, né? Eu penso um pouquinho melhor, acho. Mas teve uns momentos que poderia ter rolado essa ideia. Então, assim, aqui eu achei já que tava meio confuso. E essa foi a mesma razão de eu não ter jogado uns lances como Torre AD1 também. Porque eu pensei a mesma coisa. ED4, CD4 e C5. Parecia dar um bom contrajogo. E também cavalo C4. Cavalo C4 parece natural, né? Pressiona E5 e A5. Mas é a mesma coisa. Toma e C5. Mas então, qual que era a melhor jogada aqui, né? Tipo, não tinha lance bom, então? A melhor jogada, na verdade, nessa posição era cavalo B3. Porque cavalo B3, agora o C5 dele não é tão forte. E eu tô atacando o peão de A5. Só que é meio estranho, né? Esse cavalo não costuma vir pra B3, ele vai pra C4 muitas vezes, mas B3 é raro. Só que agora,
O C5, se ele jogar direto assim, eu simplesmente ganho um peão. D por E5, cavalo E5, troca lá e cavalo por A5. Da mesma forma, se ele tomar direto em D4, ele não vai ter C5, né? Porque vai cair o peão de A5 lá. Então ele teria que jogar bispo B6. E agora eu poderia continuar melhorando o meu jogo com bispo G2, mas ele não vai ter contra-jogo no centro. Esse era o ponto principal. Mas era um lance bem sutil o cavalo B3, assim. Tanto que a gente só consegue chegar no cavalo B3 depois de analisar as outras opções. De ver que ele tinha um contra-ataque forte contra os outros lances. Hoje é dia de aulinha na arena? Tomara que sim, né? Esperamos. Mas agora que a gente viu as opções dessa posição crítica, aí eu posso explicar, né? Que perguntaram por que eu joguei D por E5. Porque eu pensei que. Primeiro eu pensei assim, que ele poderia tomar de cavalo pra tentar melhorar o cavalo. Que tá um pouco fora de jogo em G6, né? Mas aí eu jogaria cavalo D4. E eu tenho ameaça de cavalo F5 e também de F4. Mas ok, ele tomou em E5, D por E5. Aí é o que eu falei, né? Ele ficou com um peão no centro e eu também. Mas eu pensei, eu vou continuar com o bispo toma 7, torre por A7. Essa torre fica fora de jogo por um tempo. Pra ele trazer essa torre de volta pro jogo, ele vai ter que gastar mais um tempo, né? De torre A8 e torre D8, por exemplo. E agora sim eu posso jogar o H4. Eu achei que nessa ordem era mais seguro jogar com H4, porque ele não tem agora E por D4, ops, E por D4, C D4 e C5. Ele não tem essa opção. Então eu pensei que era bom. O problema é que eu troquei muita. Tipo assim, trocou um par de bispos já aqui. Mas além de ter trocado esses bispos, eu aliviei a tensão no centro. Então fica mais fácil dele defender o centro. Por exemplo, aquele dama F6 agora já é um lance, né? Porque eu não tenho o bispo G5 aqui, que era uma ameaça antes. Eu passei o bispo para G2. Poderia ter sido o bispo H3 também, interessante. Mas eu não queria ter problemas em F2 aqui, ó, com cheque. Então eu joguei bispo G2. E daí ele fez B6 nessa posição, que é um lance bem sólido e um lance bom aqui. Parece que não, né? Mas essas posições elas escondem algumas coisas. Por exemplo, cavalo C5 parece muito mais natural para melhorar esse cavalo. Parece bem mais lógico. Só que no caso, se ele joga cavalo C5, eu tenho B4. E aí toma, cavalo por A4. Caiu meu peão de A4, é verdade, mas eu jogo H5. E quando o cavalo E7, dama por C7. E agora as pretas estão super descoordenadas. Minha posição é muito melhor. Essa análise que eu fiz agora foi tudo que eu vi na partida. Perguntou ao entregador de lasanhas naquela posição ali. Foi. Assim, algumas coisas eu aprofundei depois da partida, mas muita coisa ali eu vi na hora, porque eu tive que avaliar a posição, né? E tinha muitas opções pros dois lados. E eu tinha que escolher muitos lances, né? Entre vários lances que pareciam bons. Mas aí a gente sempre dá um toque depois com o computador pra ver se enxergou tudo direitinho. Mas eu avaliei bem as posições que eu vi, só que eu não vi o cavalo B3, né? Que era o fino. Não cheguei nessa conclusão. Agora, com o B6 do Krikor, ele ameaça o cavalo C5. Porque se eu fizer B4, não vai cair C7. A torre defende C7. Então é um lance ao mesmo tempo sutil e profundo, né? O B6. Eu joguei cavalo C4. Mas assim, depois da partida, eu lembro que o Krikor disse que se eu jogasse H5 aqui, ele tava pensando em cavalo F4. Alguém tinha comentado aí, né? O sacrifício do cavalo em F4. Ele tava de olho nesse sacrifício. A gente não chegou a aprofundar isso aqui. Eu lembro que ele me disse que ele achou que tinha compensação boa, pelo menos suficiente para as pretas. Mas eu, particularmente, eu acho que depois de G por F4, cavalo F4 e torre E3, as pretas defendem, assim, eu acho que tá, as brancas defendem, eu acho que o branco tá bem e vai acabar usando a peça a mais. Mas eu gosto de defender essas posições aí, né? Quem vê as lives já percebeu que eu gosto de ficar defendendo umas posições difíceis às vezes. Com certeza eu teria que tomar cuidado com o meu rei. Isso sem dúvida. Mas eu nunca aprofundei muito essa posição e o computador acha que é uma vantagem pequena das brancas. Então, vantagem pequena significa que ele tem compensação, né? Que ele teria chances mesmo de ataque. De qualquer forma, a gente também viu uma posição assim: cavalo E7, cavalo C4, cavalo C6 e torre AD1. Na partida, não, depois da partida, né, nas análises, a gente achou que isso era perigoso pro preto, né? Porque parecia muita pressão das brancas na coluna aqui, essa torre fora de jogo. Mas depois eu descobri analisando que cavalo C5 e as pretas estão bem ok, assim. Porque ele pode jogar bispo G4 ainda, né? E se torre D5 ele tem bispo E6. Então, não é nenhum problema grave para as pretas.
Bispo H3 não pressiona mais? Então, é que eu fiquei com um pouco de receio de Bispo H3 ter uns problemas em F2, né? Por isso que eu pus ele em G2. Mas aí veio esse B6, cavalo C4. A partida ainda vai começar a ficar interessante, pessoal. Ainda vai ficar animada. Finalmente o cavalo C5 aqui, né? Agora não adianta eu jogar B4 mais, porque eu nem tenho pressão em C7. E assim, aqui eu decidi jogar o H5. Eu comecei a me arriscar um pouco com essa jogada. Cavalo E3 era mais seguro. Era mais simples e seguro, né? Porque meu cavalo pode vir pra D5 ou F5. Mas eu joguei H5. E aí ele fez bispo G4. Respondeu contra-atacando. Ele contra-ataca em F3 e H5. Então quer dizer, se eu tirar o cavalo, cai H5. Eu não tenho essa opção. Mas o lance que eu tinha pensado na partida era bispo E6. Esse era o que eu tava pensando mais, assim, pra tomar em C4. Porque, claro, se ele só tirar o cavalo, cai E5. Esse é um detalhe aqui, né? Se ele só tirar o cavalo, ele perde o peão de E5. Então ele tem que contra-atacar. Eu pensei mais em bispo E6, mas ele jogou bispo G4. E aí eu tomei em G6, ele jogou bispo F3, e tinha um lance legal aqui que era G por H7 nessa posição. Eu não joguei, né? Porque depois de rei por H7, eu fiquei pensando, pô, por que eu vou fazer isso se o cara vai passar essa torre pra H8? Ele passa a torre pra H8 e me dá mate aqui. Só que é a minha vez agora, é a vez das brancas. Então as brancas jogam torre H1. E aí eu passo a minha torre pra coluna H primeiro. Essa era uma ideia legal, né? Mas eu não percebi que eu jogava primeiro a torre H1. Então eu fiz bispo F3. Ele trocou. E, cara, aqui eu comecei a ter que tomar um pouquinho de cuidado já. Nessa posição já tem que tomar um certo cuidado, as brancas. Eu fiquei com medo de G por H7, porque eu achei que o lance aqui era dama D3 pra ele, né? Eu achei que era isso. É... Só que aí, o que eu calculei, né? Eu calculei dama E2, aí troca as damas, e F6. E assim, ele vai tomar esse peão. E o cavalo dele parecia muito melhor que o meu, né? Observem a diferença dos cavalos aqui. Tipo, o cavalo das brancas, ele pressiona A4 e E4. Então o cavalo dele sozinho segura minhas duas torres. Só que o meu cavalo, ele bate em dois pontos que estão muito defendidos já. Ou seja, ele vai conseguir trazer a torre dele de volta pro jogo sem nenhuma dificuldade. Então eu não gostava dessa posição. Falei, ele vai tomar em H7 e eu vou ficar apertado nesse final. Vou ficar inferior, com certeza. Só que eu não percebi o seguinte, que eu podia jogar dama por D3, cavalo por D3, torre E3. E aí quando ele toma em F2, cavalo E5 e esse cavalo tá preso. O cavalo de F2 ele tá tendo problemas aqui. Eu tô ameaçando simplesmente rei G2 ou torre F1 e o cavalo cai. Né? Então ele teria que... Se ele joga F6, ele leva cavalo G6 e cai a torre com cheque também. Mas eu nem pensei nisso na partida de prender o cavalo em F2. Eu só vi que o final era ruim pra mim. Portanto, o que eu fiz aqui, né? Eu decidi jogar rei G1. Porque, por um lado, tá caindo meu peão em G6, mas o dele também tá caindo lá em E5. E agora a diferença é que se ele joga dama D3, eu troco e o peão de F2 tá defendido, né? Era o que eu imaginei. Então eu jogo torre E3 e quando ele volta eu tomo agora em F7. Tá caindo E5, aí as brancas estão ganhas. E aí, o que vocês acham que o Krikor jogou aqui de pretas nessa posição? Dama D3 não dá. O que as pretas jogam? Cavalo D3? Mas cavalo D3 leva torre E3 aí. Cai uma peça. Quem acertou o lance do Krikor foi o Gabriel. F por G6. A gente tá acostumado sempre a tomar do outro jeito, né? H por G6 parece muito mais correto, assim, mais bonito, mais certo, né? Estrategicamente. O Krikor joga F por G6. Parece um lance estranho, né? Porque só, pô, ele dobra o peão ali saindo do centro. Aí eu jogo o cavalo por E5 agora. E ainda ficou com o peão passado.
Porém, ele tem a coluna F aberta. Então ele compensa dinamicamente. É verdade, eu tenho um peão passado em E agora. Mas eu vou levar uma pressão na coluna F. Depois que ele joga dama F6, eu já percebi aqui que tinha um plano. Eu falei, opa, esse plano aqui é chato. Levar o cavalo pra G5. Então, apesar de eu ter conseguido uma vantagem ali na abertura, que eu peguei ali no começo, né, com os peões centrais, eu não consegui manter a tensão. Aí eu perdi essa vantagem porque eu não consegui manter a tensão, e agora eu já tenho umas ideias que são perigosas pra mim e que me fazem pensar de uma forma defensiva. Então já percebi que eu tinha aqui que ficar um pouco esperto, né? Eu joguei cavalo G4. O computador disse que F4 era bom, mas eu acho um lance bem sangue frio pra fazer esse. A ideia dele é que se jogar G5, pra tentar desestabilizar aqui E5 ou F4, dá tempo das brancas fazerem cavalo G4 e depois F5. E aí o branco tá ok, assim, não tá pior, pelo menos, no mínimo. Mas eu joguei cavalo G4, dama G5 e voltei meu cavalo pra E3, né? O ponto é que agora a dama tá numa casa que ele gostaria de pôr o cavalo. Ele queria passar o cavalo pra G5, mas ele vai ter que jogar com a dama pra isso dar certo. Meu cavalo também pode vir pra D5, né? Pra controlar essa casa. Se precisar ele controlar F4. Então, ele jogou a torre A8. Finalmente traz a peça dele que tá fora de jogo, né? Traz essa torre pra jogar. Aí a gente continuou desenvolvendo. Torre D1. Torre E8. E meu cavalo foi pra D5. Bom, o que falta aqui pras pretas é trazer o cavalo pra ala do rei também. Então ele jogou cavalo E6. E assim, aqui tá muito claro que que as pretas têm um plano de desenvolver uma iniciativa na ala do rei. Isso tá bem óbvio pelo jeito que ele tá colocando as peças. Então eu já tive que começar a me adiantar em relação a esse plano. Tipo, ó, se eu não fizer nada, eu vou levar uma iniciativa aqui, eu vou levar um ataque. Eu tenho que começar a pensar já nessa história aí, né? O que eu vou fazer com essa iniciativa. Tentando pensar que nem eu, o que vocês fariam aqui de brancas? Aqui eu comecei a montar um plano de defesa. Vamos ver se alguém acerta qual foi o primeiro lance do plano. Dama D2, disse o Carlos. Torre D2. Dama D3. Quem mais? Dama D2, Dama D2, Dama... Rei G2. Rei G2, tu vai ficar levando o cavalo F4 com cheque, hein? Mas, ó, muita gente falou Dama D2, né? Vou confessar pra vocês uma coisa. Minha ideia inicial, lá atrás, quando eu comecei a manobrar o cavalo e tal, eu falei, vou levar o cavalo pra D5 e aí eu jogo Dama D2. Só que Dama D2 tem um problema sério. Dama D2 ele troca e agora ele joga aqui, ó. Cavalo G5. Opa! Olha o problema aí da casa F3, né? E agora, como que a gente vai impedir um duplo se já tem 3 peças levando um ataque aí? Quando o cavalo chega em F3. Acabou, né? Que o preto vai ficar com qualidade a mais. Então, Dama D2 tinha esse pequeno detalhe. Pequeno detalhe. Mas, isso me deu uma dica do que eu tinha que fazer. Porque eu percebi que, assim, um dos problemas realmente era a casa F3. Porque eu posso levar cavalo F3 às vezes. E também ele pode tentar dobrar as torres na coluna F, né? Usando a casa F3. Então eu decidi jogar torre E3. Primeira coisa, fiz torre E3 para controlar essa casa, mas também por outra razão, porque ele jogou H5, que é um lance natural aqui, ele abre ali pro rei não ficar levando a oitava fila, e também ele quer jogar H4. Então eu já antecipei a torre defendendo o peão de G3. Já antecipei isso, né? Porque senão, quando ele jogasse H... Tipo, se eu fizesse um lance qualquer aqui, sei lá, dama D3 e ele faz H5, aí eu vou ter que me preocupar com H4 chegando uma hora. Tudo bem que dama aqui ainda defende, né? Então ainda até serviria nesse sentido. Mas torre 3 eu já defendo com a torre. Aí ele jogou H5, dama E2 e fez um outro lance bom, torre F7. Torre F7 ele prepara para dobrar na coluna F e ao mesmo tempo ele defende C7, portanto ele solta esse cavalo aqui, para o cavalo poder participar do ataque. Esse é outro momento legal. Vamos ver quem acerta qual foi o meu lance. Vocês jogariam aí de brancas, sabendo que o cara quer dobrar as torres, né?
Que ele defendeu C7 e esse cavalo daqui a pouco vai participar na ala do rei, que ainda tem H4 chegando. E aí, o que a gente faz de brancas aqui? Maui falou, cheguei mais atrasado que a Harmon na partida contra o Borgov. Mas espero que num melhor estado, né? Mais saudável. Torre F1, torre F3. Torre F3 tem dama G4, né? Que parece chato. Parece meio chato, né? Torre F3, dama G4. Torre D3, quer defender pela terceira aí. Interessante. Torre F1. Bom, aqui o lance que eu fiz foi o seguinte, ó. Eu acho que o lance que eu fiz surpreendeu ele um pouco. Eu joguei Rei F1 nessa posição. O que vocês acham do Rei F1? Colocando o rei aí na coluna F. Porque assim, aqui o problema, né? Qual que é o problema de defender essa posição? É que o preto tem muitos planos que são fáceis e que são chatos. Então, um deles é dobrar aqui, o outro é o H4. E uma jogada que eu tenho certeza que o Krikor não tinha descartado totalmente era a dama G4 também, que é mais posicional, mas se trocar as damas, ele toma e depois ele joga cavalo G5. Os peões estão triplicados e tal, mas ele tem uma pressão forte na ala do rei. E fora isso, ele ainda tem cavalo C5 também. Então, eu percebi que essa posição, se eu tentasse defender ela de uma forma totalmente passiva, né? Simplesmente pela passividade, eu acho que eu ia me dar mal aqui. Eu ia acabar ficando com muita coisa pra segurar. Então, um exemplo, né? Se joga torre D3, torre F8 e torre F3, dama G4, e agora, né? Agora eu defendo como isso aqui? Eu não posso tomar em F7 porque dama por E2, e se eu jogar rei G2 eu levo cavalo G5. Aí chegou as peças dele já. Tá vendo como o ataque chega rápido, assim? Então por que que eu fiz rei F1? Esse lance surpreendeu ele, ele tava esperando rei H2. Ele falou que rei H2 ele achava que era melhor, mas com uma ideia parecida com a da partida. A gente vai ver qual foi. Só que aqui as pretas continuam jogando H4, e era isso que eu queria evitar. Eu não queria levar esse H4. Porque se toma aqui, né? G por H4, ele não vai tomar. Se ele toma, ele perde a dama. Tá cravado, né? E se torre por F2, dama por F2, não dá pra ele tomar aqui, tá cravado. Só que ele joga dama H6. Ele volta, simplesmente. E o que, que ele conseguiu com isso? O peão tá sempre caindo. E agora ele tem a casa F4 também. Fora isso, ele vai continuar dobrando ali. Mesmo plano. Então, a posição das brancas seguiria difícil. Principalmente porque o meu rei ele ainda tá numa zona perigosa aqui. Meu rei ainda tá num lugar perigoso. Ele não tá salvo em H2. Com o rei F1, eu tô pretendendo levar o meu rei pra um lugar mais seguro. Nesse momento, o centro é mais seguro. Por incrível que pareça, porque o meu rei ele tá cercado pelas peças, pelo menos no centro. As peças podem proteger ele. Nessa posição aqui, tudo bem, tem um torregão ali, mas tipo, nessa hora aqui, faltam peças pra defender meu rei, né? Eu vou ter que dar um jeito ainda de levar as peças pra defesa do rei. Levando ele pra E1, isso é possível, assim, as peças já estão ajudando. Agora o próximo passo é que a gente tem que calcular, né? A gente tem que calcular e ver se isso aqui tá dando certo. Então, ele jogou torre F8. E aí eu fiz F4. Único, né? Tem que avançar aqui. Não tem muito o que chorar aqui, tem que avançar. Mas por enquanto o sacrifício não dá certo. Cavalo F4, G por F4, torre F4, cavalo F4. E, olha lá, ó, rei E1. Quando dá cheque aqui, o rei escapa. Então não tem problema. 4 meses. Tá virando um feto médio. Amigão? Amiguinho? Quinti? Quintinho? Salve. Opa, valeu aí o Alvin. Valeu aí o Alvin Chess. 4 meses já. Sub do canal. Valeu. Tamo junto, Alvin. Abraço. Ah, então, ó. Vejam a diferença, né? Tipo, essa posição, se o meu rei tivesse em G1 agora e eu jogo ele pra coluna H, eu levo mate. Mas aqui eu jogo ele pra E1 e aí ele ficou tranquilão no centro. Então eu fiz F4. Mas é o seguinte. F4 não ameaçou tomar a dama, né? Porque tá cravado. Então o Krikor aproveitou essa oportunidade e jogou C6.
Tentando desalojar meu cavalo, que é a peça que defende F4. E agora? E agora, bicho? O que as brancas fazem aqui? Essas jogadas você pensa em quanto tempo? Não, essa partida foi pensada, velho. Essa partida a gente teve tempo. 1h30 pra cada. Apesar que aqui tá no lance 35. É, mas precisa chegar no 40 pra ganhar meia hora. Mas a gente teve tempo pra jogar uma partida caprichada. Rei 1, né? Ô, vamos continuar nosso plano aqui de escapar com o nosso garoto, né? Rei 1, voltamos. Agora eu ameacei tomar a dama. Então agora eu ameacei ganhar a dama, daí ele tem que tirar a dama. Ele tirou pro lugar certo, H6. Dama H6 é o fino. Porque é engraçado perceber o seguinte, a dama aqui não tem tantas casas. Observem isso, né? Que ela não tem tantas casas. Então o F4, esse plano com F4, é interessante porque é um tipo de contra-ataque, né? Eu não fico só esperando ele me dar mate, eu tenho um contra-ataque. Mas aí vejam que isso só deu certo porque eu joguei torre 3, dama E2, ré F1, por causa daqueles lances. E a dama tá meio sem casa. Se joga a dama B8, aí eu teria cavalo B4, um intermediário muito importante atacando a dama aqui. E aí quando volta pra F6, cavalo D3. Depois de dar essa voltinha com o cavalo, eu defendo de novo F4 e agora o cavalo já tá indo pra E5. Brancas melhores já nessa posição. Brancas melhores. Mas o Krikor jogou dama H6, que foi o fino. Porque aí eu não tenho como ganhar tempo em cima dessa dama, então eu joguei cavalo por B6. Fui lá atrás do peão, né? Tudo bem que o cavalo vai lá pro outro lado do tabuleiro, mas é a vida. Tem hora que você não tem mais volta, assim, nessas posições. Fala, não, já era e vamos ver o que dá. Mas eu tava tranquilo porque eu achei que o sacrifício em F4 aqui não dava certo de nenhuma forma. Por exemplo, se ele joga torre F4, G por F4 e cavalo por F4, parece uma ideia interessante, porque, por exemplo, dama F3, as pretas têm cavalo G2. E aí dama G2, dama por E3, meu rei foi pego de novo no meio do tabuleiro. Dama E2, dama cheque, e quando o rei D2, torre F2. Só que tem aqui torre F3. Esse é um detalhe importante. Torre F3 é o que salva, né? Se cavalo por E2, torre F8, depois eu pego aqui em E2 e duas torres e peça contra a dama. Ou seja, muito material e as brancas devem ganhar, né? Teria jogo aqui ainda, mas as brancas devem vencer, devem consolidar. Opa, valeu aí o Prime, a inscrição com o Prime do Igor, TKC Igor, valeu. Igor Cadillac aí, né? Mas enfim, depois de cavalo por B6, ele não sacrificou em F4 nessa posição. Ele jogou H4. E aí, esse é o momento mais importante da partida. E agora? Quer dizer, ele entregou um peão lá em B6 pro meu cavalo ficar longe, né? Colocar meu cavalo fora de jogo. E agora ele vai demolir, assim, a defesa aqui. Finalmente, todas as peças das pretas vão invadir essa posição, porque ele conseguiu quebrar a defesa em G3 e F4. E agora? O que as brancas têm que fazer aqui? DJ perguntou se eu pretendo colocar mais aula de defesas de pretas na loja. Talvez, eu tenho que ver ainda minhas bases lá. Eu tenho muita base guardada, eu tenho que organizar e colocar lá na loja de recompensa. Mas é uma ideia, assim. Sacrificar algo. Dama H2. Hum. Dama H2. E tentar jogar meio passivo mesmo, tipo HG3, dama por H6, G por H6, torre G3, aí cavalo por F4 e resistir a esse final aí? Essa é a ideia do pessoal que tá falando dama H2? Hum. Não foi dama H2 na partida. Aqui eu joguei o único. Não foi dama H2. Dama G4 é HG3, né? Sempre HG3 tá chegando. Esse dama por E6 tem G2, né? Tem dama por F4. O que acontece se F5? Aí acho que. Eu acho que é HG3, né? Se jogar F5. HG3. Ó, vou mostrar algumas linhas aqui.
Dama H2 não foi o lance. Tudo bem, você consegue levar pra um final depois de trocar as damas. Só que eu acho que esse final é agradável pras pretas, né? Porque apesar do material tá igual, ele tem dois passados, velho. Dois passados ligados. E ele vai ficar pressionando E4. E o meu rei agora continua exposto, assim. Apesar de ter trocado damas, o rei das brancas ainda é um problema nessa posição. Eu acho que isso aqui é perdido pro branco, tecnicamente, né? E o Krikor gosta pouco desses finais aqui. Ele gosta pouco de jogar essas posições. Ele ia ficar me torturando horas e horas, né? Mas sem nenhum risco. Agora, outro lance que falaram foi F5. Mas eu acho que F5 HG3. Porque se torre G3 já dá pra jogar G por F5. E aí abriu geral, né? Abriu geral já era. Esse rei não sobrevive, não tem jeito. Não tem jeito. E se jogar F por E6, torre cheque, né? Parece que ganha. Parece bem ganhador esse, inclusive. E quando dama toma. Dama E3, dama E2 ainda parece meio suspeito. Mas troca, dama E3 e mate, né? Tipo assim, mate ou quase isso. Na real. Já era. Então, assim, tem posições onde meio que você percebe que se você tentar jogar de uma forma muito sólida, assim, ou passiva, se você tentar uma defesa normal, que seria uma defesa passiva, a tendência é que sua posição vai colapsar, né, que vai entrar em colapso. Também torre D7 que tinham falado, não dá, né? Ops, o torre D7, HG3 e vai cair F4. Então, tipo, todos os meios de defesa normais, digamos, não dão certo aqui. Quando é assim, aí você tem que prender a respiração, concentrar e falar: é, hora de ir pro tudo ou nada, né? Tipo, e aí você procura qual é a linha mais agressiva que tiver e contra-ataca, bate de volta. Cavalo D7. Porque lembra que a peça que tá fora de jogo é o cavalo? Vamos trazer o cavalo de volta pro jogo, né? Cavalo D7, então. Foi o que eu fiz. Joguei cavalo D7. E aí o que ele faz? Ele não tem muita opção, porque se ele mexer nessa torre, tipo, se ele jogar torre 8, aí eu volto cavalo pra E5 e acabou. Agora eu tô ganho. Porque eu vou ganhar tempo em cima da outra torre. Depois eu tenho cavalo G4, assim, não, aí estabilizou tudo. Estabilizou, as brancas estão ganhas. Tem dama G4 aqui, aí já brancas melhores. Ah, não é? Não, o Lucas falou aí, cavalo D7, eu tinha visto. Eu vi meio rápido, na verdade. Quer dizer, então, se ele mexer a torre, ele perde. Então ele tem que jogar aqui H por G3. Foi o lance que ele jogou. Foi o lance do Krikor. Também não tem volta pra ele. Cavalo para F8. E agora ele tinha duas opções. Aqui a gente tá no lance 39, a gente tá na jogada 39. Nesse torneio, que é o Continental, você ganha 30 minutos depois do lance 40. Mas geralmente a gente chega, numas partidas como essa, a gente chega no 40 com pouco tempo, né? Você não chega no lance 40 com muito tempo, porque a gente teve que calcular um monte de coisa aí até chegar nessa fase. Quem tá vendo a partida desde o começo viu que já teve um monte de análise já. E aí ele tinha que tomar uma decisão nessa posição. E não era uma decisão tão óbvia. Porque assim, ele poderia ter jogado torre por F8, aí torre por G3, cavalo por F4 e dama F3. E jogar essa posição. Onde, assim, as pretas têm qualidade a menos, mas ainda oferece chances de ataque à posição, porque não é tão fácil, assim, o jogo do meu rei aqui, eu confesso. Mas ele também não tem nenhum golpe direto, assim, ele não tem nenhum nocaute, nenhum golpe muito forte. Então eu sabia que essa posição provavelmente eu estaria no jogo, assim, eu não estaria pior, não estaria perdido, nem nada. Teria muito jogo ainda. Então eu já tava meio aliviado, porque antes a minha preocupação era de levar um ataque, né? Era de levar um ataque de mate. Aqui eu já sabia que tem muita coisa ainda pra acontecer, então eu tava mais aliviado, mais de boa. Mas tem o outro lance aqui, que é o que ele jogou no lance 39. Cavalo por F4. Ele deixa, ele nem toma em F8, joga cavalo por F4 e aí fala pra mim, agora se vira. Porque eu tô atacando sua dama, tem a coluna F, tem cavalo G2, tem dama H1, tem um peão passado na sexta, dá seus pulos aí agora. E aí, galera? O que eu fiz nessa posição? O que eu fiz aqui? Jogam as brancas. Falaram dama F3, cavalo G6.
Mais um voto pro dama F3. Dama F3 não tem cavalo D3? Tem que ver já, né? Se eu pensei no cavalo F4, no meu cálculo, sim. Quando eu joguei cavalo D7, eu já tinha calculado o cavalo F4. Eu tinha que calcular. Não podia deixar escapar cavalo F4. O Carlos perguntou se quando eu joguei o cavalo para D7, eu já tinha visto que ele podia jogar esse cavalo F. E sim, eu sabia que ele ia jogar H por G3, né? Quando o cavalo D7. E aí depois de cavalo por F8, cavalo por F4 é um lance que tem que ser calculado. Não pode deixar escapar. Senão eu perco, né? Se eu não calcular cavalo F4. Dama C4, dama F1, cavalo G6. Ninguém. Ah, não, falaram aqui o lance. Ah, tá. Eu ia falar, ninguém falou o lance, mas falaram. Bom, se dama F3, o problema é que agora, tipo assim, ele não precisa jogar cavalo G2 direto, tá? Porque cavalo G2, dama toma, dama E2. E depois de dama G1, rei D2, não tem cheque aqui pras pretas. Não tem cheque nem em D4, nem em D7. E aí as brancas se salvam. E o branco tá melhor já, né? Deve tá ganho. Só que depois do dama F3, ele pode simplesmente jogar torre para F8 nessa posição. E aí ele tem as mesmas ameaças. Ele tá ameaçando o cavalo D3, ele tá ameaçando o cavalo G2. Ele tá ameaçando, inclusive, avançar o peão G2. E as brancas estão perdidas. Não tem lance aqui pras brancas. Tipo, essa torre, por exemplo, tá ridícula. Ela não joga. Ela não tem casa, né? Se eu jogar dama por G3, aí dá cavalo G2. Aí dá. Dama por G2, dama toma, porque quando dama E2, dama G3. E aí o meu rei sai pra D2, mas leva a torre F2 e cai a dama das brancas. Então não daria. Torre F8 aqui. O melhor que eu posso fazer é rei D2, tentar escapar com o rei, mas aí cheque. E tipo, torre E2 é uma última tentativa, né? Cavalo por E2 tá caindo F8. Mas ele joga G2 aqui. E as pretas estão ganhas, ninguém segurou o peão de G. Então, esse é mais um caso onde você percebe que assim, a defesa não tá dando certo, tem que ser contra-ataque. E o único contra-ataque aqui é esse, ó. Torre D8. Deixa a dama lá em E2. Deixa a dama em E2 aí, pega a dama se quiser. Único pra manter contra-jogo torre D8, sim. Mas eu tive um pouco de receio. Não, e aqui foi legal porque aí ele que tinha que fazer o lance 40 agora. Eu fiz o meu lance 40 nessa posição, então eu já ganho os 30 minutos. Mas ele tem que fazer ainda os 40. É... Os 40 não, ele tem que fazer o lance 40 pra ganhar o tempo dele. E aí uma linha que me incomodou um pouco... Tipo, na partida ele jogou o cavalo por E2 logo. Ele mandou o cavalo por E2. Mas uma linha que me incomodou na partida era essa, ó. Dama H1, rei D2 e cavalo por E2. Porque o que eu calculei aqui? Eu calculei o seguinte. Cavalo por G6, rei H7, é cheque duplo, né? Rei H7, torre H8, rei por G6, torre por H1. Só que aí ele joga G2. E quando eu faço torre E1, torre F1. Ele não tem G1 aqui, porque se ele promove eu troco e torre G3. Mas eu vi que ele tinha torre F1, e aí eu não consigo impedir o peão de promover. Então essa linha me deixou um pouco receoso, assim, porque eu falei, putz, o cara vai promover nessa posição. Eu não vi que. Eu via isso aqui e falava, pô, como que eu vou parar o peão dele, né? Só que aí eu percebi o seguinte. Percebi que, na verdade, quando ele toma em H. Tipo, ele joga o cheque em H1, aí rei D2 e cavalo por E2, o cheque certo aqui é cavalo E6, não G6. Porque se ele joga RH7, agora eu tenho cavalo G5. RH6, cavalo por F7. RH5, torre H8. E aí eu ganho a outra torre também, né? Aí sim as brancas ficam super ganhas, porque caiu a torre também. Então esse foi um detalhe importante que eu tive que enxergar lá atrás, né? Quando eu joguei o cavalo D7. Cavalo para F8, aí ele ia ter cavalo para F4, torre D8. E eu tinha que ver que o cheque em H1, na verdade, o descoberto certo é cavalo E6 e não cavalo G6. Porque parece bem tentador jogar cavalo por G6 direto, né? Pra gente apoiar o torre H8. Só que na realidade tem que ir pelo outro lado, cavalo E6 e cavalo G5. E aí quem ganha são as brancas já. Portanto, o cheque em H1 não é bom pra ele. Ele tem que jogar cavalo por E2 direto. Aí sim, cavalo por G6. E a gente ganhou 30 minutos os dois já, né? Pra calcular o final que vai surgir. H7, torre H8, rei G6, torre toma.
E aí, tipo, ele tinha as duas opções, né? Ele tomou de peão. Eu acho que ele tomou de peão pra ficar com um passado aqui distante. Passado distante. Mas esse é o que dá menos chances. Tomar de rei talvez fosse mais interessante. Mas ainda assim, o final parece empatado com o jogo correto dos dois lados. Mas o ponto é que quando ele joga G por H6, eu jogo rei por E2. E é incrível, né? Depois de tudo que aconteceu, a posição tá igual. Realmente tem uma frase que diz, né, que o xadrez bem jogado é empate. E, tipo, aí eu fico sempre maravilhado quando eu vejo partidas assim, porque aconteceu de tudo, né? Os dois lados deixando peça no ar, daí sacrifica a dama, e o final cai igual, assim, o material tá igual. Se ele tivesse G2 aqui, ele tava ganho. Mas leva a torre G3, isso. E daí eu acabo ganhando o peão de volta. Eu acho que ele não jogou rei por H6, inclusive, o Krikor, porque provavelmente ele pensou que rei E2, G2 ia dar uma coisa parecida, né? Torre cheque e torre G3. Ou torre G3 direto. Ele deve ter pensado isso, que seria muito parecido. Mas é quando ele toma rei por E2, e essa posição aqui, esse final acabou empatando. Ele deu cheque. Aí assim, ele até pode tentar defender o peão com torre G2. Só que eu ataco a torre, né? Então ele não consegue manter o peão de G3, mas ele vai acabar perdendo esse peão de volta. Vai ter que me devolver. Torre F2, rei E1. Aí deu uma repetida, tomou lá. Mas acabou secando a partida depois disso. Jogou rei F6. Se ele jogasse rei H5 para tentar vir por aqui, né? Provavelmente eu jogaria torre F3. E aí eu tenho as ameaças de torre F5 ou torre F6, que vai começar a atacar os peões dele. Jogou aqui. Cheque, rei E5. E aí secou o final, né? Os dois lados aí trocam os peões e acabou empatando isso aqui. Mas legal a partida, né? Super animada. Deu várias análises boas. E. E aí acabou empatando. Essa eu fui bem nesse torneio. Esse torneio eu cheguei na última rodada. Eu não tinha chance de norma porque não tava dando a média dos meus adversários, a média de rating. Era algo assim. Eu precisava jogar com um cara de. Precisava jogar com um cara de 2.500, acho, e peguei um 2.400. Aí não valeu norma. Mas se eu ganhasse a partida, eu ia pro desempate da Copa do Mundo ainda. Pela vaga da Copa do Mundo. Mas eu acabei perdendo. Só que foi uma partida que eu fiquei ganho. Fiquei ganho, mas perdi. É uma partida pra mostrar um outro dia. Mas essa partida foi legal. Foi uma das que eu gostei mais no torneio. Porque foi contra o Krikor, né? Que é sempre um adversário difícil pra mim. Eu consegui surpreender ele na abertura, pegar uma posição boa, mas depois deixei desperdicei a vantagem. Mas aí na hora que apertou ali pro meu rei, eu achei uma ideia legal, né? Essa ideia de voltar com o rei pra E1 e o cálculo do cavalo D7 ali. Uma partida legal. Perguntou antes ali o Ferrari se essa partida vai pro YouTube depois. Provavelmente. Vou colocar no YouTube, sim. Só fazer o corte e colocar.